Oi, professora Caroline, literatura, colégio positivo. Vamos para a última parte da nossa revisão, tá? Do segundo bimestre agora. E já direto ao assunto. Pessoal, a gente está usando aqui, ó, só para lembrar, o caderno de atividades, ok? Tá? Até para não ter, para a gente não bater exercício que de repente já foi resolvido, eu acho que melhor a gente ir por ele, certo? Então vamos lá. Deixa eu dar um enter aqui. Enxerga direito. Bora. Olha só, eu peguei uma questão discursiva para começar, só que as outras elas são objetivas, certo? Só que eu achei essa aqui boa, achei ela interessante para começo de conversa. A gente tinha visto no primeiro bimestre o pré-modernismo e vanguardas europeias, e finalmente o modernismo chega aqui ao Brasil. Ah, sim, a gente viu o modernismo em Portugal também, na pessoa do Fernando Pessoa. Pois bem, agora chegou, piada horrível, mas enfim, chegou aqui. Aliás, para acrescentar mais uma piada horrível, a gente poderia dizer que Fernando Pessoa deveria se chamar Fernando Pessoas, por conta dos heterônimos. Pronto, deu de piada horrível para uma aula, eu parei, tá? Não vou falar mais nada. Então agora, isso foi assunto lá do primeiro bimestre, a gente viu vanguardas europeias, pré-modernismo, Fernando Pessoa, modernismo português. Agora vamos para o modernismo no Brasil. Vamos ver como é que tudo isso se organiza no Brasil, certo? Então, assim, ó, descreva as principais características da primeira fase do modernismo brasileiro. Bom, quando a gente pensa em primeira fase do modernismo brasileiro, a gente pensa ali na geração de 1922. Tem mais duas fases, mais duas gerações, tá? Primeira, segunda e terceira. Mas aqui a gente está falando da primeira fase, geração de 22, que é justamente a turma do Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, tá? Guilherme de Almeida, essa turma, certo? Então, assim, principais características quanto à forma. Pessoal, quando a gente fala em forma, a gente pensa, por exemplo, em poesia, pensamos em métrica e rima, tá? A estrutura do texto. Então, quanto à forma, os poetas modernistas, eles estavam abolindo rima, métrica regular. Eles estavam escrevendo versos livres, versos brancos, com a forma cada vez mais livre, porque afinal de contas a gente viveu séculos, né? Séculos em que era obrigatório você fazer poesia usando rima, métrica e assim por diante. Então eles quebram com isso tudo, assim como lá na Europa as vanguardas já tinham quebrado, e propõem uma forma livre, sem rima, sem métrica. Quanto à linguagem, aqui agora falando de poesia e também de prosa, a linguagem da primeira geração modernista vai ser muito simples. Por quê? Porque eles justamente defendem a linguagem mais brasileira, mais popular, mais coloquial, mais simples, mais próxima do povo e menos empolada, menos erudita. Vamos lembrar que eles estavam fazendo uma contraposição aos parnasianos, né? E o parnasianismo é extremamente perfeccionista, né? Com relação à linguagem, a linguagem muito erudita, muito culta. Não, chega a até mesmo ser uma linguagem elitista e snob. A poesia e os livros do modernismo, de modo geral, vão ter uma linguagem muito mais acessível, muito mais fácil, certo? Tanto é que depois você pega, por exemplo, um livro do Jorge Amado para ler, Capitães da Areia, fala sobre meninos de rua. Esses personagens, quando abrem a boca, não vão falar um português castiço, um português perfeito. Então, esses personagens muitas vezes vão, sim, falar com erro de português, com erro com relação à norma culta, tá? Mas essa linguagem mais simples, ela é realmente uma briga dos modernistas, uma linguagem mais coloquial, mais simples e mais próxima do povo, tá? Conteúdo. Bom, o conteúdo, de uma maneira bem genérica, a primeira fase do modernismo brasileiro procura um conteúdo bastante brasileiro também, tá? Olha só, a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, todo mundo sabe disso.
O que aconteceu 100 anos antes? Em 1822. Em 1822, o Brasil ficou independente. Então, eles pensam assim: independente quem, cara pálida, sendo que a gente copia tudo da França, né? Copiamos a última moda de Paris, copiamos a literatura de Paris, a arquitetura precisa ser europeia, e houve um presidente no Brasil daquela época, lá no Rio de Janeiro, que era a capital, que mandou cortar as árvores da orla do Rio de Janeiro, porque da cidade do Rio de Janeiro, para substituir as árvores por plátanos, que são árvores típicas de Paris. Ou seja, nada do que era brasileiro era bom. Era bom apenas o que vinha da Europa, né? Então, assim, o balé, a música clássica, a música erudita, a ópera, a arquitetura, as árvores francesas, tudo na França era melhor, né? Então, e os modernistas questionam isso e pensam: faz 100 anos que estamos independentes, vamos começar a valorizar o Brasil? Então, respondendo o conteúdo, eles procuram valorizar o Brasil, o folclore brasileiro, a cultura brasileira. Tá? Isso a gente percebe também nas obras, não todas, mas assim, de uma fase lá da Tarsila do Amaral, em que ela também está empenhada em mostrar o Brasil. Então tem varal, sabe, nas telas dela, varal de roupa pendurada, casinhas de subúrbio, bananeira, mamoeiro, cachorro, sabe? Então é essa coisa do conteúdo de representar o Brasil, né? Mostrar o folclore e a cultura brasileira. Isso de uma maneira bem genérica, né? Não é só isso também. Muito bem, agora vamos para uma questão bastante objetiva, certo? Agora a gente precisa encaixar aqui Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Uma questão boa para a gente revisar, ela não é difícil, mas é boa para a gente relembrar esses três autores, né? Então são três escritores dos mais importantes, dos mais relevantes da primeira geração modernista. Tudo bem? Então vamos lá. Em sua obra-prima, o autor apresenta o que ele mesmo denominou rapsódia, uma mistura de lendas, folclore, costumes, crendices, comida, mitos, entre outros. Gente, que obra é essa? Macunaíma. E quem escreveu Macunaíma foi Mário de Andrade. Gente, o Mário de Andrade, ele era músico, professor de música, grande pianista. Ele foi um dos primeiros a estudar a fundo a música popular brasileira, instrumentos brasileiros, ritmos brasileiros. Como ele também era escritor, ele se interessou muito pelo folclore brasileiro. Então, ele era um profundo estudioso do folclore nacional. E aí, um belo dia, ele pegou tudo o que ele tinha estudado sobre folclore, bateu no liquidificador e misturou realmente muitas lendas indígenas, muitas crendices, piadas, ditado popular, o que você pode imaginar, e criou um livro que ele chamou de Rapsódia, né? Que é Macunaíma. O que é uma rapsódia? Gente, ele era músico, tá? Rapsódia se você procurar no dicionário, procurar na internet, rapsódia é um mix de uma montagem, uma sequência, um pupurri, uma mixagem mesmo, de músicas folclóricas de um determinado país. Pronto, tá aí o músico Mário de Andrade explicando o que é Macunaíma, certo? Pegou cultura brasileira, bateu no liquidificador e surgiu Macunaíma, que é um livro assim que parece a princípio muito doido, se você não entende o que tem por trás, qual é a proposta. Depois, a próxima, a morte, o tom confessional e o pessimismo melancólico são características presentes em algumas de suas obras. Manuel Bandeira, tá? Porque o Manuel Bandeira teve tuberculose e aí ele vai falar muito da morte, da vida, da doença. O que significa tom confessional? É quando eu confesso coisas minhas no meu texto, e ele faz isso muito, tá? Então, assim, melancolia, tristeza, que batia de vez em quando. A tuberculose era uma doença incurável, mas ela foi, né, os médicos, os cientistas foram desenvolvendo o tratamento
E o Manuel Bandeira é um cara que se cuidava muito, ele acabou morrendo com 85 anos, tá? Bem velhinho. E nem foi de tuberculose que ele morreu. Mas ele passou a vida inteira com altos e baixos, assim, e ele poderia, sim, ter morrido cedo, né? E foi meio que milagre que ele conseguiu chegar nessa idade aí, tá? Mas então isso vai marcar a obra dele. Né? Manuel Bandeira, mas pensem assim, ele é um poeta muito importante e é óbvio que ele não vai ser um cara que vai falar só sobre doença e morte, né? Ele fala de amor, fala de questões sociais, a obra dele é muito importante, muito vasta e tem muitos temas, tá? Não é só de tristeza, morte e doença que ele fala. Mas isso marcou a vida dele, né? A próxima, sobrou quem? Oswald de Andrade. Vamos só explicar, tá? De maneira criativa, polêmica e irônica, o autor, ao mesmo tempo em que revisa criticamente a história do Brasil, apresenta em sua obra um misto de humor e lirismo, ao criticar as formas tradicionais de se fazer poesia. Gente, o Oswald é Oswald, né? Ele não gostava que a gente chamasse ele de Oswald, ele preferia Oswald, tá? Oswald de Andrade, ele era uma pessoa irônica, irreverente, crítica, bem-humorada. A poesia dele vai ser irônica, irreverente, polêmica, crítica, bem-humorada. A poesia dele é ele, né? Vamos lembrar que foi Oswald de Andrade que, entre outras coisas, patrocinou as batatas para serem jogadas no palco da Semana de Arte Moderna. Sim, por quê? Porque ele queria escândalo, porque ele queria a primeira página dos jornais para a Semana de Arte Moderna e não uma notinha pequenininha assim no caderno cultural lá do lado do obituário e do horóscopo, né? Não, vamos chamar atenção. Então é isso. E ele fala assim muito da história do Brasil, né? Erro de português. Quando o português chegou aqui, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O poema é deste tamanho, chama Erro de Português, miudinho mesmo, mas ele tem uma crítica ao processo de aculturação, de dominação cultural que os portugueses exerceram em cima dos índios. Então é isso, irônico, irreverente, bem-humorado, né? Esse é o Oswald. E aqui a gente tem um trecho do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Gente, isso aqui é um trechinho, o poema é bem maior. O Manuel Bandeira não foi à Semana de Arte Moderna, já li que ele estava doente no dia, não estava se sentindo muito bem, já li também que ele não estava afim de ir, não sei. Já li essas duas versões. Mas ele mandou o poema Os Sapos para a Semana de Arte Moderna para ser lido na semana. Guilherme de Almeida, que era um outro poeta, leu o poema, só que ninguém prestou atenção no texto. Porque tem uma hora que ele faz assim, ó, meu pai foi à guerra, foi, não foi, não foi, não foi, meu pai foi rei, foi, não foi. Gente, que barulho é esse? Não é de sapo na lagoa? O público não queria mais nada e o pessoal começou a coachar, porque brasileiro não, né? Brasileiro. Né? Aí começaram a coachar, depois começaram a miar, latir, imitar burro, bater os pés, vaiar e foi um caos e ninguém ouviu o poema, tá? Na verdade, o poema não era só foi, não foi, foi, não foi. O poema, na verdade, era muito maior do que isso que vocês estão vendo aqui. Muito maior não, mas tem algumas estrofes a mais. E se você for ler o poema inteiro, você vai ver que é possível identificar uma crítica intensa, ácida e bem forte mesmo contra a poesia parnasiana, letra A, tá? Ele estava comparando os poetas parnasianos a um monte de sapo que ficam na lagoa coachando, se achando muito importantes porque sabem rimar, né? Olha como eu sei rimar. É bem legal o poema, mas como eu falei, ninguém nem prestou atenção, ficaram só coachando, certo?
E aqui a gente vai para a segunda geração modernista, tudo bem? Então, assim, segunda geração modernista, a gente começou vendo apenas os poetas, faltam os escritores que escreviam em prosa ainda, tá? Falta ainda Graciliano Ramos, falta Jorge Amado, falta Érico Veríssimo, mas por enquanto estamos aqui com os poetas. É até uma crueldade a gente resumir poetas em trechinhos tão pequenos, né? Mas vamos lá. Sua primeira fase, segunda geração do modernismo. Ó, segunda geração, geração de 30, vai de 30 até 45, pega o quê? Segunda Guerra Mundial, era Vargas. Então é uma época tremendamente conturbada, eu não preciso nem falar isso para vocês. E por conta disso, é claro que muda bastante o estilo deles escreverem, né? Então, teve a geração de 22, que está toda preocupada em fazer uma ruptura, uma destruição dos métodos de fazer poesia de antigamente, do academicismo, do parnasianismo, está querendo revolucionar, né, a primeira geração enfim, do modernismo brasileiro. Mas a segunda geração pega a Segunda Guerra, pega a Era Vargas, pega o avanço do comunismo, do stalinismo, do nazismo. Então é uma outra vibe, tá? Para dizer o mínimo. Então vamos lá. Sua primeira fase se caracteriza pela angústia religiosa, enquanto a segunda é marcada pelo cotidiano e pela incorporação da figura feminina em sua temática. O poeta também é reconhecido por suas composições musicais, tendo sido um dos responsáveis pela criação da bossa nova. Pronto, né? O que eu estou fazendo aqui com esse negócio na minha cabeça? Vamos botar em outro lugar isso aqui. Então, assim, ó. Ô, gente, bossa nova, Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Quem compôs Garota de Ipanema? Escreveu a letra, né, para Garota de Ipanema, juntamente com Tom Jobim, Vinícius, né? E o resto, se você não sabia, é isso mesmo. Ele estudou em colégio católico, então, no começo da vida dele, lá como poeta, ele tem umas poesias assim que falam de meio características assim que falam de espiritualidade, sabe? Mas depois ele começa a falar de mulher. Aí, receita de mulher. E ele vai e fala a receita da mulher perfeita na visão dele. E claro, né, compôs muita música aí juntamente com Tom Jobim, com Toquinho. Próxima, conciliou o humor com temas do cotidiano, como a vida, a morte, a infância e o amor. A manutenção de uma produção mais tradicional é compensada pelo uso de uma linguagem extremamente simples. Aqui nós estamos falando do meu amigo Mário Quintana. Ah, meu amigo, antes fosse, né? Era uma pessoa muito simpática, muito bem-humorada, muito engraçada, muito querida, ou até que gostaria de ter sido amiga do Mário Quintana, é verdade. Então, ele é gaúcho, e por que ele tem uma produção mais tradicional? Porque ele escreve muitos sonetos, então ele é mais tradicional, mas a linguagem dele ainda é muito coloquial, bem bacana mesmo. Se você não conhece, vai atrás, é bem bacana. Sua poesia é predominantemente subjetiva, expressando um mundo interior. Sua visão de mundo revela uma preocupação com a fugacidade do tempo, a precariedade das coisas e dos seres. Cecília Meirelles, tá? A Cecília Meirelles, ela perdeu muito cedo o pai e a mãe, foi criada pela avó, depois morreu o marido dela, então ela fala bastante de tristeza, melancolia, da transitoriedade da vida, que tipo, agora estamos aqui, amanhã a gente não sabe. E muito sentimento, muita subjetividade, fala muito de amor também, amores não correspondidos, etc. Ela foi uma grande fã do poeta catarinense simbolista Cruz e Souza. E o Cruz e Souza é uma pessoa que também fala muito de sentimento, simbolismo, né? E tem uma poesia muito musical. Então, quando a gente é fã de uma pessoa, a gente puxa algumas dessas características pra gente, beleza? Então, como ela era fã do Cruz e Souza, ela pega para ela essa musicalidade, essa poesia que é gostosa de ouvir, né? E também a questão dos sentimentos, assim, bastante fortes, assim, né? A poesia subjetiva.
certo? Muito bem. Considerado um dos maiores escritores brasileiros e da literatura ocidental do século XX. É isso tudo, gente. É isso tudo. É isso tudo. O Drummond só não é maior porque ele escreveu em português, que é uma língua periférica. Se ele tivesse escrito em espanhol e inglês, né, ele seria mais conhecido, porque qualidade ele tem realmente para ser um dos maiores escritores da literatura ocidental do século XX. É o poeta do sentimento do mundo, que observa a vida como ela é, sem mistificação. Em sua lírica impera o tom pessimista. Isso resume Carlos Drummond de Andrade, mas assim é quase impossível, né? Como é que eu vou resumir um poeta como Carlos Drummond de Andrade? Aqui a gente tem algumas características, né? Pessimismo, sim, porque ele passou por 2 guerras mundiais, passou pela era Vargas, passou pela ditadura militar no Brasil, pela Guerra Fria, ele atravessou o século XX, e o século XX não foi moleza. Né? E pelo jeito o 21 também está vindo forte, né? Enfim, ele também é bastante irônico, tá? E fala de amor, fala de questões sociais, fala da própria poesia, e a gente não pode aqui se alongar falando do Drummond. E para terminar, a gente tem essa questão aqui. Se você tiver dúvida, pessoal, volta lá para a aula sobre Carlos Drummond de Andrade. Sobre a poética da segunda geração modernista, não é possível afirmar que, vamos lá, ampliou os horizontes temáticos e consolidou as conquistas da primeira geração. Sim, a primeira geração tinha conquistado essa liberdade para escrever numa linguagem mais fácil, acessível. Eles ampliaram isso e consolidaram essas conquistas. Ok. Foi marcada pelo amadurecimento e pela ruptura com as tendências mais radicais da primeira geração. Verdade, né? A primeira geração era tão radical que a segunda deu uma segurada. Né? C. Continuou a usar o verso livre, mas também resgatou formas fixas clássicas como o soneto. Verdade. A primeira geração jogou tudo no lixo. A segunda vai lá e, opa, eu gosto de fazer sonetos, e busca o soneto de volta, tá? E aí eles são livres, né? Quando eles querem, eles fazem um poema bem livre, e quando eles querem, por que não, eles vão lá e fazem um soneto, né? Qual é o problema? D. Ao retomar algumas estéticas passadas, quis reafirmar o valor da arte pela arte, tendência tão cara à escola parnasiana. Essa tá falsa. Gente, eles não estão querendo engatar a marcha ré e voltar para o parnasianismo. Também não vamos exagerar. Isso também não. Tá? O parnasianismo é aquela escola bem tradicional, arte pela arte, rima perfeita, o poeta é um ourives, né? Ele tenta lapidar o verso e tira o sentimento da poesia, de preferência. Não vamos exagerar, né? Eles recuperaram, até eles começam a escrever soneto novamente, soneto de fidelidade, soneto de amor total, do Vinícius, mas daí a virar parnasiano também não, tá? A D tá errada. E as manifestações poéticas dessa fase estavam em sintonia com outras esferas artísticas e culturais. Nota-se, por exemplo, certas influências do surrealismo e da psicanálise. Sim, né? Com certeza. Então tá tudo ok. Só realmente engatar a marcha ré e voltar para o parnasianismo? Não. Aí é um pouco de exagero. Certo, pessoal? Mas a segunda geração modernista realmente ela recupera algumas coisas que a primeira geração tinha jogado fora totalmente, né? Então, assim, por que não, de vez em quando, acordei com vontade de fazer um soneto, vou lá e faço, tá? Então é isso. E vamos parando por aqui. Ficamos, né, até a próxima, pessoal. Espero que tenha dado para revisar um pouquinho. Tchau, tchau.